Diga graças a Deus e abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Oh glória, né? Então a presença do Senhor, né? Tanto amor e misericórdia do nosso Senhor. Maravilhoso. Não devemos jogar fora por nada, né? Não devemos jogar fora por absolutamente nada. Amém? Porque Ele é fiel e verdadeiro para fazer cumprir a sua palavra do jeito que está escrito. Então se sujeita à palavra de Deus, ande corpo ao Espírito como Ele manda andar, e suporte as aflições e as tentações. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 30. Não, capítulo, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12, amém? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de meretriz? Não por certo, não, não, por certo. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. Mas os que se unem ao Senhor é um espírito com Ele. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Diga glória a Deus e glorifica o Senhor. Glorifica o Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo, toda honra e toda glória ao nosso Salvador, pela sua misericórdia, benignidade, compaixão, longanimidade a nossos pecadores. Fala aos nossos corações o teu desejo esta noite, amém? Vamos sentar. E você que está ouvindo pelo YouTube, né? Um abraço, viu?
estamos orando aí por todos, viu? Que a gente não faz live, mas estamos orando. Você mande o seu pedido de oração. Amém? Também, você quiser dizimar, dizima, né? Ou oferta aqui à igreja. Também. Em nome de Jesus. Estamos sempre orando, subindo ao monte. Inclusive, vamos subir ao monte agora 31 dias, no mês inteiro de janeiro de 2023. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o Cordeiro. Então, o apóstolo Paulo, né, escreve aqui, a igreja lá em Corinto, e fala, né, da sexualidade e dos pecados como todo, né? Como um todo. Aí ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então ele está se referindo a coisas lícitas, lógico, né, que a Bíblia permite. Está se referindo a coisas sadias que a Bíblia, né, permite fazer, que a palavra de Deus permite fazer. Como? Comer, né? Comer, né? Ter um lazer, se vestir, tantas outras coisas, né? Conversar, casar, né? O colégio, tantas as coisas que tem na vida da pessoa que dá prazer, o corpo, a alma e o espírito. Tanto, muitas coisas, né? Ter filhos, louvar a Deus, né? Ser uma pessoa próspera em tudo, estar no mundo, usufruir as coisas do mundo, que a Bíblia, né, permite. Está falando do que é sadio, do que é que Deus permitiu que o homem fizesse, que Deus permitiu que o homem usasse. Porque na verdade, né, são muitas coisas malignas aqui, mas tem coisas que Deus permitiu que o homem fizesse, usasse. Há uma medida de graça para isso. Então essas coisas que a Bíblia permite, que ele está falando. Mas ele diz que todas essas coisas que são lícitas, são boas para fazer, permitidas, sadias, se a pessoa não tomar cuidado, né, vai acabar virando coisas mais satânicas. Mesmo que é sadio, como comer, né? Se você comer demais, vai cometer o pecado da gordura, lógico. A gente só vive para comer, né? Tem pessoas mesmo por aí que tem dinheiro, essas são gordas, né? Muito gordas mesmo, exageradamente, e vivem para comer em todo canto. Como outras pessoas também, né? Que a Bíblia não está proibindo a pessoa se vestir com modéstia, logo, como manda a Santa Doutrina. Mas a pessoa, se ela tiver condições, ela vai comprar vestidos custosos. A Bíblia diz que não é para ter, né, vestidos custosos. Ela já vai extrapolar. Ou seja, todas as coisas que são até permitidas a fazer, né, ela vai acabar extrapolando tudo.
ela vai se deixar dominar por essas coisas. Ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas, não vou me deixar, né, dominar por nenhuma delas. Não vai deixar a comida lhe dominar, né? Não vai deixar a vaidade dominar, vai andar na modéstia. Não vai deixar o celular dominar a pessoa, né? Isso para quem está, né, apto, digamos assim, que possa dizer que está apto a usar o celular. Porque celular não é para ser dado para crianças. É proibido celular. Porque não estão preparados para verem, serem bombardeados, na verdade, pelos dados do inimigo. Porque até as pessoas que são grandes já, que já são mais fortes, lógico, do que a criança, elas estão amarradas no celular. O demônio, Satanás, enfeitiçou elas no celular. Estão caídas e decadentes dia por dia. Quanto imagina uma criança, né? Celular você vai usar a necessidade, né? Para ver uma coisa. Quem está preparado para ver, para ter, e é somente uma necessidade. Ali. Se passar disso, o celular e a internet já dominou a pessoa. Está dominado. Eu uso, nem por isso eu deixo me dominar. Eu só vejo as coisas ali que é para ver com os pessoas tocam. E vejo as coisas do Senhor. Mas é uma coisa que dá para usar. Mas se a pessoa não tomar cuidado, vai deixar o celular, ou o notebook, ou a comida, ou as coisas deste mundo, ou as preocupações, dominar a pessoa. Vai dominar. No lugar dela dominar, que Deus deu o domínio para Adão, ela dominar, ela vai ser dominada. No lugar dela dominar o animal, é o animal que domina ela. Diferente. No lugar dela dominar as coisas do mundo, as coisas do mundo dominam ela. Estou falando de coisas lícitas, que acabam virando coisas ilícitas. Pelo domínio que a pessoa não sabe dominar, pelo o exagero que ela acaba se envolvendo com aquilo ali, sem nem perceber. Já está envolvido já na internet, já viu que não era para ver, já entrou no cara de demônio, e por aí vai. Já perdeu tempo por dentro estar lendo a palavra, não leu, mas passou um bocado de tempo na internet. E se for ler a palavra, com duas letras que falar, 2 sílabas já dorme, já dá o sono, dorme. Mas se deixa ela com o celular, ela dorme muito, hein? Dorme, mas depois de sempre tempo. Mas se botar ela para ler a Bíblia, até no celular mesmo, dorme. Mas se tirar a Bíblia do celular e botar em outras coisas da internet, ela não dorme não. Dorme, mas demora. Olha aí. Olha a diferença. Olha as coisas dominando a pessoa, uma coisa que é até permitido fazer. Dominando a pessoa. Então, ele está falando de coisas que é permitido. Que ele está dizendo, se não tomar cuidado do que é permitido, acaba virando não permitido. Acaba virando prejudicial. E as coisas que não é permitido, nem pensar de tocar, de pegar. Se você não conseguir dominar as coisas que é permitido para você, você vai estar no pecado a mesma coisa daquelas coisas que não é permitido. Porque lhe dominou aquilo ali, vai virar pecado. Virou excesso. Virou um excesso. Então virou excesso aquilo ali. Ele está falando de coisa que é lícita, que a Bíblia manda. Né? Porque muita gente interpreta e diz que é tudo.
Não, ele está falando tudo que é santo. Se você for fazer tudo e não deixar ele dominar, aí você vai beber bebida alcoólica, mas deixar ele dominar. Não, eu assisto o jogo, mas eu não sou viciado não. Essa conversa é essa. Não, a Bíblia diz que tudo é lícito. É só não deixar me dominar, nenhuma delas. Não deixo não. Deixa não, está dominado já. Nem sabe. O apóstolo Paulo está se referindo que é lícito a fazer. Se você não tomar cuidado, esse lícito, esse bem vai se tornar mal na sua vida. E muitos crentes por aí acham que estão na santa doutrina, né? Acham que estão lá, mas estão cheios, estão sendo dominados até pelas coisas que não são lícitas também. E as que são lícitas a fazer, estão fazendo em excesso, em exagero, e acham que estão certos. Estão fazendo em exagero o que é lícito fazer, sem ordem. Primeiro que quando você faz uma coisa sem limite, significa que não tem ordem, não tem organização, significa que não tem a presença do Espírito Santo. Aquilo ali que passa, que não é ordenado, não é de Deus. E a pessoa que não tem um limite, não sabe parar de brincar, não sabe parar disso, sabe parar aquilo, não tem um limite dos horários de fazer as coisas, ela está em pecado, está extrapolando seus limites, até no que é santo para fazer. E aquilo ali vai se tornar, né, mal. Como também a pessoa extrapola o limite acordado, né? Faz mal ao corpo, também vai adoecer se ficar acordado. Ou ela não tomar um remédio, ou ela não cuidar da saúde. Tudo isso aí não é pecado, mas vai virar porque ela não está cuidando. Vai virar pecado. E ele diz que o corpo aqui, né, não foi feito para prostituição, mas para o Senhor. E ele diz exatamente que o Senhor, o Espírito Santo, habita no corpo. Que o corpo nosso não é de nós, não pertence a nós, como a gente sabemos. Se o corpo não pertence a nós, como é que você vai sujar o seu corpo? Com excessos do que é bom e que torna excesso, fica mal. Com mal nem pensar, pode sujar, mas estão sujando com o que é bom, tornando em excesso isso que é bom, não se controlando e sujando a casa de Deus, que é o corpo da pessoa, seja lá que for pecado, ou pecado mesmo, né? Ou aquilo que não é pecado, que acaba virando pecado, quando a pessoa se exceder. Como a ira, né? Também a ira, a pessoa ira, mas não pequei, virou ali, pronto, parou. Não pode cirar o dia todo. Quando só cirar, você vai se revoltar com o bom, ficou ali, pronto, passou. Acaba, vem cá, cabeçudinho, né? Vem cá. Pronto, tá bom, tranquilo. Não passar o dia todo entufado, 2, 3 dias. Manda irar e não pecar. Irar, repreender, mas não dizer palavrão. Se você for dizer palavrão, repreender, você está pecando, lógico. Se for repreender a pessoa com ira e dizer palavrão, você pecou. Ou se você for ficar com raiva, pecou. É a mesma coisa. Então, se Deus é o dono nosso, que a gente sabe, e ele está citando aí que o Espírito Santo habita na pessoa, o corpo já não é dela, que o Senhor vai ressuscitar o nosso corpo, como ressuscitou o corpo do Senhor Jesus, né? Foi Deus que ressuscitou através do Espírito Santo, estava na terra. O Espírito Santo foi lá e tocou o corpo do Senhor e deu um corpo novo, incorruptível, né? Já era incorruptível, lógico. Deu um corpo preparado para a vida eterna. No caso, é incorruptível, né? O corpo ali do Senhor era humano, lógico, mas tinha que ser preparado, né, para a vida eterna, para se tornar um corpo eterno. Então ali, o Senhor não tinha pecado, lógico, dentro do espírito dele,
mas transformou, digamos, uma estrutura diferente, né? Primeiro curou, né, na seta, né? Não sei o que aconteceu, né? Mas tocou ali e refez tudo, né? Já refazendo o corpo espiritual para a vida eterna. O Senhor que fez, né? Através do Espírito Santo. Foi lá e refez o corpo dele todinho, já preparando para a vida eterna, preparando para o Espírito vir voltar e ascender aos céus. E assim ele diz também que o Senhor nos ressuscitará do mesmo jeito. E acontecerá no arrebatamento, né? Os mortos vão ressuscitar primeiro, vão ouvir a primeira trombeta, e ali, instantaneamente, irão ser modificados de uma forma rápida, e vão subir ao céu, e vão se encontrar com a alma e o espírito lá no paraíso, e vão estar diante do Senhor. E os que estiverem vivos, lógico, o corpo está vivo, vai ser transformado vivo mesmo ali, e já vai subir também para o encontro do Senhor. Então o corpo é de suma importância, porque pertence a Deus, porque Ele habita na pessoa. Então se pertence a Ele, habita nele, não é da pessoa. Aí a pessoa vai sujar o corpo, a casa. Você chega, uma pessoa chega na sua casa, né? A casa não é dela, chega lá, tá tudo branquinho, você acabou de pintar para o ano novo. Aí a pessoa chega lá, picha tudo de lá dentro, suja. O que é que você vai dizer? Você está ficando louco? Você está pensando que você está na sua casa? Lá na sua casa você faz o que você quiser lá. Você pode pintar as paredes, derrubar. Você está na minha casa. Como é que você vai fazer isso? Quanta audácia é essa? Aliás, até a morte vai fazer isso ainda dentro da casa da pessoa para ver. Vai sujar as paredes, entra lá, joga um saco de cor de xixi, né? De cor de cocô, de lixo. Você nem entra não, joga só no muro, a pessoa te revende para ver. Um homem aqui no Mudumbi matou foi o outro, foi? Matou foi o outro. O outro foi deixar o lixo na porta da casa dele, 2, baleou um, matou um e o outro foi para o hospital. Um senhor de 75 anos. Mas dentro de casa, você imagina dentro da sua casa, chegar lá, chegou lá correndo, sabe nem quem é. Aí suja tudo lá, ó. Como é que você vai ficar, hein? Ficar feliz, rosto feliz, né? Assim é a pessoa, o seu espírito, que também não é seu, é criado por Deus e é energizado por Ele. Você querer fazer o que você quiser com o seu corpo. O corpo pertence a Deus. Também a sua alma, o seu espírito. Não, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser aqui. Vou pichar, botar tatuagem, né? Tatuagem é as pichação. Vou me prostituir aqui, vou andar de todo jeito. Falar o que eu quiser. O corpo é meu. Não, o seu não é, do Criador. Primeiro é de Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Criadas por Ele e mantidas por Ele. E no que se refere aos santos, aquele que tem um pacto com Jesus, que usaram o seu livre-arbítrio para obedecer a Cristo, esses entregaram espontaneamente suas vidas, aí sim que não passa a ter direito nenhum do corpo, nem da alma do espírito. Aí sim, já não tem direito, mas Deus respeita, dá o livre-arbítrio, mas até usando o livre-arbítrio, a pessoa se entrega a Deus, está disposto a fazer o que quiser, seja, pertence a Deus, já não pertence mais a pessoa, nada, aí que não pertence mesmo. E é onde o Espírito Santo habita, ele vai fazer o que quer com o corpo, lógico, com a alma, com o espírito da pessoa. E o que ele fizer, lógico, é bom, perfeito e agradável. Só é coisas boas que ele vai fornecer para o corpo, para o alma e o espírito da pessoa.
inclusive arrebatar os céus, transformar para a vida eterna, dar saúde. Então, para a gente entender como é ruim, né, a pessoa sujar o próprio corpo, que não pertence mais a ela, que pertence a Deus. Aí, lógico que o próprio Deus, o Espírito Santo, não irá habitar num corpo desse, né? O corpo está sujo, está com a vaidade, está se prostituindo, está fazendo o que não presta. Não, é porque tudo é lícito, está escrito. Não, só não vou me deixar dominar. Não, o que é mal é mal. O que a Bíblia proibir é mal. O que a Bíblia permitir, se você, né, for em excesso, também vai se tornar mal. Como as coisas. A Bíblia permite que você ame a esposa, o esposo permite. Se você for amar ela mais do que Deus, e aí, como é que fica? A Bíblia diz que tem que amar quem? Deus em todas as coisas. A Bíblia diz que tem que amar o próximo? Tem. Se você amar o próximo, só o que tem a gente aí amando o próximo mais do que a Deus, e aí? Não vai ser salvo, porque a Bíblia diz que tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Você está entendendo? Coisas lícitas que tornam-se ilícitas por falta de entendimento da pessoa. Falta de entendimento. Tem essas coisas nenhuma. A pessoa tem que entender. E ele fala aqui que nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos membros, pés, mãos, dedos. Fazemos parte do corpo. Aí ele disse: vai tomar, aí tomarei, pois os membros de Cristo, e falou isso, membros de meretriz. Meretriz é prostituta. Não, por certo, ou não sabeis, porque se une a meretriz, faz-se um corpo com ela, pois serão, como se diz, dois, uma só carne, mas que se une ao Senhor, se une ao Espírito Santo. Então, uma pessoa, quando se une fisicamente, carnalmente, o homem e a mulher, né, quando se casam, lógico, né, quando eles se unem, tem que se unir os dois em santidade, né? Casar com quem é da mesma fé, está ali, tudo bem. Né, o coito ali carnal, o homem e a mulher, e ali os dois se tornam uma só carne e nascem até os filhos, assim santos. Então, no ato sexual, quando a pessoa se une, o homem e a mulher se unem, ali passa também um que está no outro ali, né? Passa a ser uma só carne. Então, a pessoa, o homem se une ao prostituto, ou a mulher se une ao homem prostituto, né? Carnalmente, fisicamente, para ter filho, só para ter prazer, acaba, né, prostituindo o corpo. Acaba prostituindo o corpo. Porque a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que unir-se-á o homem e a mulher, e ambos serão uma só carne. Serão uma só carne. O que passa para um, passa para o outro. Até as doenças, né, que um tiver, passa para o outro, na relação sexual. Então, é uma só carne. Então, se a pessoa se unir fisicamente ou espiritualmente, lógico, também estará sujando o templo de Deus. Se unir espiritualmente é concordar com o que a pessoa pensa que é mal, lógico, né? Se for bom, a pessoa pode concordar. Mas geralmente, irmão, quem está na fé, na sã doutrina, e o outro ali, ele vai ser pensamento diferente, irmão. Pode ter certeza. Não tem como ter um pensamento igual. Não tem. Não tem, irmão. A Bíblia diz que a gente não percebe. Mas a pessoa que está na santa doutrina mesmo ali,
ela não consegue ter o pensamento igual ao outro que não está. Seguir os ensinamentos de Jesus, santos ensinamentos. Não consegue. Se você for conversar com a pessoa, você vê, ela só vai conversar coisa que é contrária. A Bíblia é sábia. E se você for conversar as coisas de Deus, ela nem quer entender e se afasta. Porque realmente não há união, não há, os pensamentos são diferentes. O espírito que está num é diferente, o espírito que está no outro é diferente. Um é trevas e outro é luz. Não tem como ter a mesma qualidade de pensamento. Não tem, a Bíblia diz que não tem, e verdadeiramente não tem como ter. Aí, muitos crentes acabam concordando com o que a pessoa que está nas trevas diz e faz. Aí, o Espírito Santo acaba se retirando e a pessoa que tinha o Espírito Santo fica nas trevas. Que na hora que ela concorda com o outro, o mesmo Espírito que está nela passa para a pessoa. Mesmo Espírito. Você está conversando com outra pessoa. Está conversando aqui. E ela concorda realmente, né? E aceita, o Espírito que está na pessoa passa para o outro. É assim que a pessoa vai para a igreja, aqui o Espírito Santo fala, né? A pessoa está aí, ela entende o que quer fazer, entra nela e fortalece ela para fazer. Uma coisa. A mesma coisa, uma pessoa má falar para uma pessoa que está na ação doutrina uma coisa mal, e aquela pessoa abrir o coração, concordar, o Espírito vai passar para dentro dela também e vai dominar ela. São pensamentos, eles vêm através dos pensamentos, dos olhos ou dos ouvidos, ele entra. Você deu brecha, você abriu a janela, abriu a porta, escancarou a porta, você desejou aquilo ali, automaticamente vai entrar em você. E é mais forte, porque na pessoa, no corpo está o pecado, a natureza pecaminosa, então é atraído pelo que é mal. Põe sua cabeça, nós somos mais atraídos pelo mal do que pelo bem, porque habita em nós o mal, na natureza perversa de Satanás, que entrou através de Adão. Então é mais fácil você ver o que é mal gostar do que ver o que é bom gostar. Muito mais fácil. Não sei dizer qual a proporção, mas é uma grande proporção. Talvez até bem 70% de proporção. Tanto é que os anjos nem ouvem essas coisas, né? Os anjos, quando estão nos protegendo, que a gente vai para o ambiente onde tem música mundana ou música gospel, eles se afastam, nem ouvem, porque é forte demais para os ouvidos deles. Acaba contaminando, irmão. Contamina. Por isso que Deus manda se afastar do mal, santificar, porque os próprios anjos são santos, eles ficam ali, é uma afronta para eles. Imagine nós que temos pecado, a gente ouve aquilo ali, vê e entra mesmo no coração e aflige a pessoa. Aflige. Os anjos estão para proteger aquele que vem alguma coisa contra a pessoa e protege. Aí se a pessoa for para um lugar mau, um lugar que Deus não mandou, o anjo vai se retirar, não vai proteger. Porque ela ali foi sem Deus mandar, né? Quando Deus manda, tudo bem. Até quando Deus manda, a pessoa e os anjos até se retirem. Deus mandou você ir para um canto lá, os anjos tem música mundana, ou tem isso, tem aquilo, os anjos se retiram, são os anjos da guarda. Fica só você ali, com a unção do Espírito Santo que está sobre você. E os anjos ficam guerreando nos ares, mas ali perto eles não ficam ali. Não ficam. Até Deus mandando você ir. Aí vai vir reforço celestial para lutar contra os principados em cima, para poder afastar aquele mal ali. Até Deus mandando você fazer uma coisa no canto. E você for no canto,
né, que tiver esse tipo de coisa, de bebida, primeiro que Deus não vai mandar. Primeiro, Deus não vai. Se tem muita pessoa dizer que Deus mandou ela ir para o lugar onde tem gente bebendo, nunca vai mandar. Nunca. Primeiro que a pessoa bêbada vai entender o que você fala. Ela nem vai se lembrar do outro dia que você falou. A pessoa bêbada, ela está cheia de demônio dentro dela. Está dominando a mente da pessoa. Está dominando, ela não consegue. Ouve, não, passou, esqueceu, na memória esquece. Seu cara foi bêbado, raça como é. Você fala, o demônio esquece. Uma hora. Porque o demônio então ali na mente da pessoa domina. Não deixa ela raciocinar, nem entender, nem se lembrar. Tira o raciocínio dela. Você vai pregar para uma pessoa bêbada num bar. Deus não vai mandar você com esse maneira nenhuma. A pessoa está no bar ali, mano, tá querendo, acho que ela está querendo ouvir a palavra. Não, foi pro bar. Agora, fora do bar, se eu for passando na calçada, na rua, aí sim você vai evangelizar. Né? Mas Deus mandar diretamente você ir para um bar que tem a Bíblia dele. Ele não vai fazer isso. Não vai. E até nos locais, né? Nesses locais, os anjos se retiram, fica ali a unção na pessoa, ali protegendo ela, porque o inimigo sabe também que não pode tocar nela, né? Não sabe, ela fala o trabalho. O inimigo sabe que não pode tocar nela ali. A única coisa que o inimigo vai querer fazer é fazer ela pecar contra Deus para poder tocar nela e arrumar cilada. Mas se ela estiver nesses lugares aí que Deus mandou, né? Vai passando no canto, uma coisa, que o anjo não estiver por ali, porque está lutando, está fazendo um motivo, o demônio ali não vai fazer nada com a pessoa. Né? Primeiro, eles vão fazer ela pecar, né? Alguma coisa, ela desejar, falar alguma coisa. Aí depois que ela pecou, abriu brecha, aí o demônio vem para cima e gosto de gás. Põe uma enfermidade, causa um acidente. É assim. Temos que nos santificar e temos que nos guardar. E na luta espiritual, né, o anjo fica lutando aí e a pessoa fica desprotegida, né? Ou até mesmo que a pessoa faça alguma coisa, ela fica desprotegida, o anjo sai, vai ficar sobre ela, não vai ficar desamparada, mesmo assim, né? Com Deus é bom, né? Não vai ficar desamparada, vai ficar com o Espírito Santo ali, com a misericórdia de Deus. Aí ela tem que não pecar ou sair imediatamente daquele ambiente ou se confessar para poder o Espírito Santo ali ter misericórdia, estar sobre a graça de Deus. É muito complicado o mundo espiritual, não é assim de qualquer jeito não. E ele fala ele manda fugir da prostituição, que todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo, ou seja, está se prostituindo, né? Lógico, está tendo alguma condição carnal, está entrando alguma coisa no corpo da pessoa, né? Na mulher ou no homem. Quando a mulher coabita com o homem, passa ali algo por um dos dois. Ou seja, qualquer maneira, tipo de prostituição, ou também, lógico, a pessoa tiver com a roupa, né? Com a roupa mostrando as partes. Também está pecando com o seu próprio corpo, ali está expondo o corpo. Os outros pecados você peca fora. Se for matar alguém, o que você faz, né? Um tiro, tá, pá, mata a pessoa lá. Não tem nada a ver com o seu corpo aqui. Nada a ver com o seu corpo. Seu corpo está ali. Né? Não entrou nada no seu corpo, digamos assim. Não colou nada no seu corpo, de roupa imunda. Colou a roupa imunda no seu corpo ou entrou algo no seu corpo. Tá? Se prostituindo contra o próprio corpo, está cometendo pecado
contra o seu próprio corpo, que é a habitação de Deus. E isso é um dos piores que tem, né? Porque aí ela está se prostituindo espiritualmente, que já não está servindo a Deus, está prostituindo fisicamente, entrando no corpo dela algum objeto, ou homem ou mulher, ou passando de um para o outro, ou está no corpo dela ali roupas que está mostrando nudez, está sujando o próprio corpo. Então esse é um dos pecados mais graves que tem, que o diabo faz a pessoa fazer isso aí para levar a alma dela. Ele tem mais autoridade, digamos assim, para levar a alma da pessoa, porque aí está a idolatria completa de prostituição. E a Bíblia diz que todo idólatra ele é prostituto, todo idólatra ele é avarento, né? Avarento é a mesma coisa da idolatria. Então não é coisa boa, digamos que é uma soma de pecado, não é uma pessoa só. Soma de pecado muitos grandes só uma pessoa, ela comete e vai, né? Então muito cuidado com o pecado que é no próprio corpo da pessoa. Por isso que Deus, né? O corpo ele é santo, por isso que Deus não quer que a pessoa mexa no corpo. Mexa no corpo dela, né? De maneira nenhuma. Nem coloque nada e nem tire, né? Colocar nada mudando e nem tirar, né? Que as pessoas tiram também, a gente de todo jeito, né? O diabo faz todo tipo de coisa com o corpo da pessoa, essa é a verdade, né? Tudo para a pessoa pecar, introduz coisas, né? Brincos, introduz o que mais? Silicone, né? Introduz muita coisa, né? Todo tipo de coisa, cabelo, né? Introduz cabelo na pessoa, artificial, né? Põe cabelo, até chifre, todo tipo de coisa que você pode imaginar. O diabo introduz. E é sempre para causar vaidade, né? Sempre por vaidade, isso aí, né? Nem por dente, né? Por vaidade. Não, porque meu dente, eu falta 4 dentes para mim. Falta 4, faz 0 anos, deu uns 20 anos, 25 anos. Eu estou com vontade de tirar mais 4 para parar mais de comer. Não sinto falta. A pessoa, não, é que eu tenho um dente, não quero botar, está faltando um dente, irmão. Então está faltando um dente. Por vaidade também, né? Ainda tem 4 dentes, faltam 4 dentes. Lógico que é queixal, né? Fosse dente na frente, você tem que dar um dente também, né? Fosse o dente na frente, né? Aí tem que a pessoa ali é a imagem de Deus ali, né? Qualquer negócio, né? Tampar. Porque a pessoa tem que cuidar bem do corpo. Aí já chega a ser uma necessidade, irmão. Mas ou fora isso, não é necessidade, ou a pessoa não consegue comer, tudo bem, mas consegue comer. E não é uma necessidade, que é um dente na frente, não é uma necessidade da pessoa estar. Né? E por aí vai, né? Todas as coisas. Só para a gente entender. Ele manda fugir da prostituição. E ele diz: não sois de vós mesmos, foste comprado por bom preço. É o preço de sangue. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, né? Os quais pertencem a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Então, cuidado com o que é lícito. Lógico, o que é ilícito, o que é mal, nem se aproxime. E o que tem a aparência, que é o mal, vem com a aparência que é bom, né? Tem que vigiar, a Bíblia manda vigiar. Às vezes você pensa que é bom, que é correto, não é. Ou até se Deus é correto, é sadio, mas pelo excesso vem, como pela internet, o exemplo maior, né? Tudo é questão de, por exemplo, a televisão, né? Você está na televisão. Televisão ali é proibido, sai setas malignas.
Mas tem propaganda, Deus abomina. Mas se você for para o YouTube e ficar olhando aquelas propagandas, vai dar a mesma coisa no meu canal. Você está no YouTube ali, aí, se eu quer começar a propaganda no canal. Deus abomina, já revelou até Elizabeth Ferraz sobre isso. A abominação, aquelas propagandas do YouTube. E força a pessoa a ver, irmão. É difícil. Mas ali você pode escolher o canal que você quer. Às vezes você nem escolhe, às vezes eu escolho só o canal que eu quero, às vezes você vai passando, vê alguma coisa. Pô. Então é muito complicado. O diabo trama essas armadilhas, ele faz isso aí. As mesmas coisas dos Facebook, essas coisas. Então tem que ter muita sabedoria para essas coisas. Amém? Vamos glorificar a palavra de Deus, de todo poderoso, aquele que é, quem há de vir.